Olá, povo de Deus, tudo bom? Muita paz, muita saúde, todos estejam bem. Deixa aí o seu joinha para ajudar no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu estou lendo o livro o livro de Primeiro Crônicas, né, onde relata os atos dos reis, né? Do rei Davi, Salomão e todos os outros que ficaram sob o trono de Israel. Também as suas descendências, né? Logo no início do livro mostrou as descendências, né? Desde lá de Noé. E também agora eles estão relatando aquilo que os reis fizeram, né? Começando por Saul, depois Davi, né? Agora está narrando os feitos de Davi, né? Quando rei. E eu vou dar continuidade aqui no livro de Primeiro Crônicas, capítulo 19, que ainda está falando sobre o rei Davi e seus atos, né? As suas proezas, né? Com todo o poder que Deus dava a ele, a Davi, para resgatar os filhos israelitas, né? E então eu vou ler aqui os relatos desse tempo do reinado de Davi, né? Abra sua Bíblia aí em Primeiro Crônicas, capítulo 19, e vamos conferir junto comigo as ações desses reis, né? Que Deus constituiu para dominar, governar o povo israelita, né? Um povo que veio lá do Egito e as suas gerações até esses dias que eu estou lendo aqui, né? Um povo muito rebelde, por sinal, né? Então vamos dar continuação ao vídeo de número 82. O rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi e este o castigam, né? E aconteceu depois disto que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso, Davi enviou mensageiro para o consolarem, né, acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas, porventura, que foi para honrar teu pai aos teus filhos, que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transformar e a espiar a terra? Esse é os servos dos filhos dos príncipes de Amon falando para Hanum, né? E Davi tinha mandado seus mensageiros para consolar, ou não vieram seus servos a ti para esquadriar e tornar a espiar a terra. Por isso, Hanum tomou os servos de Davi e raspou-os e cortou-lhe as vestes no meio, até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiro e encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então
voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odiosos para com Davi, enviou Hanum aos filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e o seu povo, e eles vieram a se acampar diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram, se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, seu irmão. E entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadaezer, marchava diante deles. Do que, avisado Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão e foi ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E, tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, o servo de Hadaezer que tinha sido ferido diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Aconteceu que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu.
E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e os fez trabalhar com a serra e com talhadeiras de ferro e com machados, e assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disto, aconteceu que, levantando-se guerra em Gézer com os filisteus, então Sibecai, o Rassutita, feriu a Sipai dos filhos do gigante, e ficaram subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus. E Elhanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o Giteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante, e injuriou a Israel. Porém, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Este nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Davi numera o povo e Deus castiga-o. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe, aos maiorais do povo: ide, numerai a Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Porque quando era para fazer isso, só quando Deus mandava, né? Deus mandava numerar o povo de Israel. Mas aqui Davi mandou fazer por conta própria. Então Deus vai castigar, porque ele fez isso, né? Porque não foi Deus que mandou contar o povo de Israel, mas sim Davi foi quem mandou Joabe fazer isso, né? Então disse Joabe: o Senhor acrescenta a seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que seria isto causa delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu, ele era rei, né? Ele dava autoridade, então tinha que fazer. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém, e Joabe deu a Davi a soma dos números do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Por isso, feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora se servido tirar
a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, três coisas te, te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim disse o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois agora que resposta hei de levar a quem me enviou, né? Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens, né? Então, quando o povo israelita pecava contra Deus, fazendo algo que Deus não tinha mandado, Deus o castigava, o seu próprio povo. E o próprio povo, Deus os destruía. Deus os mata, Deus fere, Deus salva, né? Deus dá a vida e Deus tira. Como esse povo foram infiel a Deus nesse termo aí, né, principalmente o rei, que era quem comandava todo o povo israelita, né? Davi fez uma coisa que não era permitido por Deus, porque quando Deus queria contar o seu povo, ele autorizava, ele dava a ordem de contar o seu povo, né? Mas Davi mandou contar o povo israelita sem nenhuma autorização de Deus. Deus não mandou fazer isso. Davi fez pela sua cabeça, pela sua conta. Então, Davi achou que Deus era misericordioso, né? Porque muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Então, ele pediu a Deus que não fosse morto pela mão de seus inimigos, dos povos israelitas, né? Porque Deus podia fazer isso. Então, Deus, para não ele pediu, então Deus ouviu a voz de Davi, que não deixasse que ele perecesse perante seus inimigos, mas que viesse uma peste sobre o seu povo e o matasse. Então Deus enviou uma peste e caíram 70.000 homens do povo israelita. Deus mesmo tira eles do sufoco e Deus mesmo os destrói, né? Desde quando eles saíram do Egito, que é assim. Quando eles se tornam rebeldes, quando Deus não manda os seus inimigos o destruírem, Deus mesmo os destrói, como aqui mandou a praga e destruiu a 70.000 dos israelitas, né? E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, para a destruir. E destruindo-a, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ilha de Ornã e o Jebuseu. Isso já foi lido lá na frente, né? Lá no livro de Reis. Essas passagens foram lidas lá no livro de Primeiro Reis. Isso é um relato que eles fizeram, é uma crônica, né? Que eles fizeram sobre o povo israelita, sobre o povo de Judá, né? Desde lá de Saul, que antes eles fizeram só. A crônica foi a respeito da descendência, né?
da descendência. Aí depois que entrou os reis, né? Então eles fizeram crônica contando os relatos que o rei Davi fez, que o rei Salomão fez, etc, e etc. Por isso está escrito essas crônicas aqui relatando o que já se passou lá com o reinado de Davi, lá em 1 Reis, né? Ou em 2 Samuel, 1 Reis, que conta o relato de Davi, né? Em 2 Samuel e 1 Reis, 2 Rei, que é a trajetória de todos os reis que passaram sobre o trono de Israel, quando Deus falou a Davi, falou também a Salomão, que não faltaria varão ou sucessor ao trono de Israel, e não faltou, apesar que teve muitos reis que abandonou Deus e foram reis do outro lado, reinaram no trono lá, mas foram contra o que Deus mandava, como também depois que morria um rei mau, entrava um rei que cumpria aqueles mandamentos que Deus tem dado para o povo israelita, né? Então era assim, tinha um rei bom, um rei mau, um rei bom, um rei mau, e assim Deus ia levando junto com eles, né? Mas é assim que acontece para o povo israelita quando é desobediente às ordens que Deus dá para eles seguir. Então, o povo israelita só era contado quando Deus mandava, mas Davi fez por sua própria e livre vontade. Então, Deus castigou Davi, safou-se, né, pedindo que não botasse os inimigos para matá-lo, mas que mandasse uma praga, né? Então Deus mandou uma praga, ele se salvou junto com o seu povo, mas que destruiu 700 mil israelitas, né? 70 mil, que digo, 70 mil israelitas. E Deus mandou o anjo a Jerusalém para destruir depois. Deus se arrependeu, né? E mandou o homem voltar, dizendo: basta, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ilha de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre o seu rosto, né? Prostraram sobre os seus rostos e disse Davi a Deus, né? E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. E subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se, Ornã viu o anjo e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi e saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dai-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti
e faça ao rei, meu senhor, dele o que parecer bem a seus olhos. Eis que dou os bois para holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de alimento. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, este, este pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada a bainha. E vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeon. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. O anjo do Senhor estava lá, ele não podia fazer nada, porque Davi tinha pecado contra Deus, fazendo esse desmando em contar o povo israelita. E se ele fosse para lá, ele poderia ter sido morto pela espada do anjo, né? Ele temeu e não foi. Davi faz preparativos para edificar o templo. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel e ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras de cantária para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado. A madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância, porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao teu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que, eis que o filho Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque
repouso lhe hei de dar e de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel. Darei a Israel nos seus dias. Quer dizer, Salomão ia fazer tudo, mas ele não ia ser um homem de guerra, ele ia ser só para edificar o reinado, terminar de edificar o reinado que Davi começou, e a casa de Deus, né? E Deus ia dar repouso, ele ia ficar lá só para comandar e operar como juiz do povo israelita, né? Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. E ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prosperará e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e o juízo que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenha pavor. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro, que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras prepararei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda a sorte de perito em toda a espécie de obra. De ouro, de prata, de cobre, de ferro, não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Isso Davi ordenando tudo a Salomão, dizendo que Salomão também não se desviasse dos mandamentos que Deus deu desde Moisés, né? Ele está falando para ele andar reto no caminho que o pai estava andando, apesar que o pai transgrediu a lei também, né? Ele adulterou, ele matou, ele também desobedeceu a Deus, mas Deus, muito misericordioso com Davi, fez com que o povo de Israel pagasse por você o seu pecado, né? Quando ele orou a Deus pedindo que o livrasse. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor, porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo, porque Davi destruiu a maioria dos inimigos do povo israelita, né? E Deus, com seu misericordioso poder, também fez com que esse povo israelita tivesse repouso perante o reinado de Salomão, né? Perante o reinado, ninguém ia atacar, nem Israel ia atacar, e nem os seus inimigos ia atacar o povo israelita, enquanto Salomão vivesse bem com os mandamentos de Deus, porque Salomão se perverteu lá no final, né?
ele desobedeceu a todos os seus mandamentos que Deus tinha dado, né? E por isso Deus virou as costas para ele, porque Salomão, se as mulheres perverteu o coração, foi de cinco nações, né? Perverteram as mulheres de 5 nações da legião de Satanás vieram para Salomão, e Salomão não se orientou, não perseverou naquilo que o seu pai falou para ele, nem naquilo que Deus tinha escrito em suas 2 tábuas para que ele os cumprisse. Então, ele deixou de lado esses mandamentos e essas 5 nações da legião de Satanás, essas mulheres dessas 5 nações, veio a Salomão, e Salomão se afrouxou, né? E elas fez com que Salomão desobedecesse a seu pai, o que seu pai tinha falado para ele, e também os mandamentos que Deus tinha dado para todo Israel. Então, ele abandonou. Desde então, mesmo cumprindo-se aquilo que Deus disse, né, que não ia faltar varão sobre o trono de Israel, né, tanto da parte de Davi como de Salomão, que não ia faltar varão sobre o trono, o sucessor dos reis, né, como não faltou. Entrou um rei atrás do outro, de pai para filho, e assim veio, né, mas era rei mau, muitos reis maus, né, que governou Israel, também muitos reis bons também. Depois de Salomão entrou rei que cumpria ao pé da letra aqueles mandamentos que Deus deixou, né? Então, mas há muito aconteceu. Então, o livro de Crônicas está relatando esses passados que aconteceu com o Davi, com seu filho e todos os reis que coisa. Apesar que nem tudo está escrito no Rei de Crônicas, porque se você ler lá em Segundo Reis, está dizendo que não foi escrito no livro das Crônicas, né? Aqui, até de rei bom mesmo não foi relatado aqui, né? Não foi relatado, não escreveram a respeito desse rei bom, né, dos reis maus, não foram relatados todo o relato de todo o rei, porque senão ia ter até 5 ou 6 crônicas para poder caber os relatos de todos os reis, né? Se fosse fazer o relato do rei mau que ficou no trono de Israel, do rei bom, então tinha que fazer 5 ou 6 crônicas, né? Mas só fizeram 2 livros de crônica relatando algumas coisas desses reis. Os reis principais, vamos dizer assim, né? Que foi Saul, Davi, Salomão e alguns reis aqui principais, foi o que relataram nos livros de crônica, né? Que é isso que eu estou lendo. Então, e Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor, porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscar ao Senhor vosso Deus, e levantai e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar no nome do Senhor. Porque esse tabernáculo que eles faziam era temporário, né? A casa do Senhor era temporária, passava um tempo num canto, um tempo outro, principalmente na trajetória de quando esse povo israelita veio na caminhada da Terra Prometida. Quando chegaram na Terra Prometida, mesmo assim eles não tiveram lugar fixo para o tabernáculo do Senhor, né? E sua arca. Mas Davi pensou em fazer. Deus aprovou aquilo que Davi pensou em fazer uma casa para botar tudo aquilo que eles guardavam
sobre os sacerdotes levitas, né, para fazer os holocaustos e sacrifícios, né? Então, depois Davi já ia morrer mesmo, então ele passou essa tarefa para seu filho Salomão, e foi aí onde foi criada o tabernáculo de Deus, a grande casa de Deus. Mesmo assim, ela foi sucateada pelos reis, né, que foi entrando sobre o trono de Israel. Quando os reis iam ser atacados, e iam lá na casa do Senhor, tirava um tesouro, tirava as pratas, né, e pagava esse rei que queria atacar Israel. E com esse pagamento, os reis não faziam esses ataques. Mas assim, a casa do Senhor foi saqueada todinha, né? Através desse rei, que tanto os reis bons como os reis maus saquearam todo o tabernáculo, que era feito de ouro, de prata, de pedras preciosas, né? Os sarafins, tudo quanto Salomão fez de lindo lá nessa casa, isso foi saqueado pelos reis para pagar a outros reis sírios que queriam atacar Jerusalém. E o grande reinado lá onde os reis ficavam, né? Como é que se diz? O palácio, né? Onde os reis ficavam. Então, até os ouros, os negócios, tudo, as benfeitorias que Salomão fez lá na fortaleza, os reis deu para que não fosse atacado. Então, sucateou tanto o castelo que Davi e Salomão terminou, né? Saquearam todo o castelo, todo o seu ouro, toda a sua prata, todas as suas pedras preciosas, tanto o castelo como a casa do Senhor que eles edificaram, foram todas saqueadas, né? Foram tirada toda a riqueza que tinha nela e foi dado, foi vendido, etc., né? Por esse rei que entrou no trono de Israel para governar esse povo. Foi isso que aconteceu. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas, que é os sacerdotes que tomam conta desde quando saíram lá do Egito, esse povo levita, né? Os levitas, o sacerdote levita era quem tomava conta desse tabernáculo, né? Dessa tenda do Senhor, que era volante, né? Ela ia de cidade em cidade, era volante. Como agora ela se estabeleceu ao lado do castelo do rei Davi e do rei Salomão, com muita pompa, muito ouro, muitas pedras preciosas, porque o rei Salomão não teve pena de gastar para deixar esse tabernáculo lindo, né? Muito cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, de prata, de bronze. Ele fez um mar de bronze, né? Tudo isso foi saqueado, né? Quando entrou esse reze depois de Salomão, né? Esse reze para o trono de Israel. Então, aos poucos, eles foram saqueando tanto o castelo como a casa de Deus. Então, Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e as funções dos levitas, né? Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas, né, que desde quando saíram do Egito, era eles quem comandavam o tabernáculo, a tenda da congregação, né? Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Deste havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor
e 6.000 oficiais e juízes para julgar o povo israelita, né? E 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turno, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. E os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe de Zetã, e Joel, 3, né? Ladã, Joiel e a Isatã, Joel, 3, né? Jeiel, Zatã e Joel, são 3. Os filhos de Simei, Solomite, Raziel e Harã, 3 também. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. Né? Isso aqui tudo já foi lido lá em Reis, né? Quando Salomão fez essas coisas, construiu o tabernáculo. Aqui é apenas crônicas relatando o que o Salomão fez junto entre Davi e Salomão nesse tempo, né? Está relatando o que eles fizeram, né? Então está repetindo, porque lá em Rei também está escrito essas mesmas coisas. E Jaate era o chefe de Ziza e o segundo, mas Jeús e Béria não tiveram muitos filhos. Por isso, estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. E os filhos de Coate, Anrão, Izá, Hebron e Uziel, 4, os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o santo dos santos, ele e seus filhos, né? Eternamente para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izá foi Solomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, e Jaaziel, o terceiro, e Jacameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. E os filhos de Merari, Mali e Musi, e os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Quis é o pai de Saul. E morreu Eleazar e não teve filho, porém filhas. E os filhos de Quis, seus parentes, os tomaram por mulheres. Os filhos de Musi, Male e Éder e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefe dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor desde a idade de 20 anos para cima.
Porque disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais lavassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencente ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras e na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e a flor de farinha para a oferta de alimentos, e para os coscorões asmos, e para as sertãs, e para os tostados, e para todo o peso e medida. E para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. Tem certa religião aí que guarda todos os sábados, né? Aqui os sábados era só nas luas novas, né? Oferecer holocausto ao Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. Esse mandamento de sábado aqui é para esse povo israelita, mas tem religião aí falsa, né? Igreja falsa, que faz essas coisas, guarda sábado, não comem carne de porco, pensando eles que são da tribo de Levi, né? Fazem tudo errado, fazem umas coisas, mas não fazem outras. Eles guardam o sábado, não comem camarão, mas não fazem holocausto, né? Não fazem sacrifício de alimento, etc, etc. Então, se vocês erram num ponto, está errando em todos, porque não está cumprindo essa lei que Deus manda para o povo israelita, tá? Não fique com raiva de mim, mas vocês estão errados, simplesmente. E para que tivesse cuidado da guarda da tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos, né? Em 24 turnos. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Né? E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi, com Zadok dos filhos de Eleazar e Aimeleque dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes da casa paterna, mas dos filhos de Itamar,
segundo a casas paternas, 8, a metade, né? E os partiram por sorte uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus. Assim, dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar, Semaias, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, os registrou perante o rei e os príncipes, Isadoque, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, dentre a casa dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, e a segunda a Jedaias, e a terceira a Harim, e a quarta a Seorim, e a quinta a Melquia, e a sexta a Miamim, e a sétima a Ascois, e a oitava a Abias, e a nona a Jesua, e a décima a Sacanias, e a undécima a Eliasibe, e a duodécima a Jaquim, e a 13ª a Rupa, e a 14ª a Jezebeabe, e a 15ª a Bilga, e a 16ª a Imé, e a 17ª a Rezi, e a 18ª a Apises, e a 19ª a Petaias, e a 20ª a Jeesquel, e a 21ª a Jaquim, e a 22ª a Gamul, e a 23ª a Delaias, e a 24ª a Maasias. O ofício destes, o seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhe fora ordenada por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subiael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, filho de Reabias, Isias era o primeiro dos Isaritas. Salomote, dos filhos de Salomote, Jaate. E dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, e Jacameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Sami. E o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Musi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jaazias, Beno e Soão. E Zacur e Ibre. De Mali, Eleazar, e este não teve filho. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jeremeel, e os filhos de Musi, Mali e Éder, e Jerimote, estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sorte como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadok, e Aimeleque, e os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores, né? Vou dar uma paradinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido essa leitura, né?
voltareis com o vídeo de número 83, né? Que vou falar primeiro Crônicas, capítulo 25, funções dos cantores em seus turnos, né? As funções dos cantores lá no tabernáculo e seus turnos. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.